Olá, bem-vinda, bem-vindo ao podcast. Como vocês sabem, eu sou a Simone, eu sou irmã da Cassandra, tia da Malu. Eu estou temporariamente assumindo a cadeira tão especial do Você Pode, para que minha irmã dirija toda a atenção dela à Malu, que passará por um procedimento importante de saúde. Hoje nós vamos falar um tema que influencia praticamente todas as escolhas da vida adulta, mas que ainda é tem pouco espaço dentro das escolas e até mesmo dentro das famílias, que é o dinheiro. Mais do que aprender a economizar, a educação financeira é aprender sobre autonomia, responsabilidade, planejamento e futuro. E para essa conversa nós estamos recebendo aqui a Malu Lira. Tudo bem, Malu? Escritora de uma das principais vozes jovens quando o assunto é educação financeira para adolescentes. Seja muito bem-vinda, Malu, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui de volta e justamente para falar desse tema tão importante, mas que muitas vezes não é falado, educação financeira e em especial educação financeira para o nosso futuro, que são as crianças e jovens. Exatamente. Malu, me fala uma coisa, se o dinheiro ele influencia tanto assim nas decisões da vida, por que a educação financeira ainda ocupa um espaço tão pequeno nessa formação das crianças e dos adolescentes? O que você acha? Eu vejo que esse é um problema que está muito interligado entre si. Por que a gente tem tantos problemas financeiros hoje em dia? Hoje a gente está vendo todo um aumento, toda uma problematização das apostas. Por que isso acontece? Por causa da falta de educação financeira. Mas por que a gente tem essa falta de educação financeira? Justamente porque a maioria das pessoas tem problemas financeiros e faz essa conexão, que o dinheiro é um problema. Não vem a falta de educação financeira como um problema, mas seguem aquela ideia que o dinheiro é a raiz de todos os males, que o dinheiro faz meus pais brigarem por causa das contas, que o dinheiro fez meu pai e minha mãe brigar com o tio que ficou devendo, que o dinheiro fez a gente ter que mudar de casa por não ter dinheiro para aluguel, que não permite eu comprar a coisa que eu quero pro meu aniversário. A gente desde cedo, justamente pelas faltas de problemas financeiros que a gente tem no nosso Brasil e pela desigualdade social que a gente tem no nosso Brasil, a gente conecta todos esses problemas sociais com o dinheiro, quando na realidade o dinheiro é o que é, um pedaço de papel, que a gente como sociedade dá um valor e que a gente como sociedade pode aprender a usar. Então eu vejo que essa falta de conversa é justamente de um problema que está interligado entre si. Os problemas financeiros fazem com que a gente evite esse assunto como se fosse um tabu e evitar esse assunto causa ainda mais problemas financeiros como a gente vê hoje. Então uma coisa agrava a outra e a única maneira da gente mudar isso é encarando o desconfortável e é falar sobre educação financeira e perceber que nem é tão desconfortável assim. Me bateu aqui uma curiosidade. Quando foi que você se interessou, mudou isso, essa chavinha e você começou a falar sobre isso, pensar nisso? Me conta um pouquinho. Olha, eu vou falar que pra mim esse foi um dos maiores privilégios e sortes que eu tive na minha vida, é que eu vim de uma família que sempre falou muito abertamente sobre sonhos, sabe? Eu sempre fui uma criança muito, muito sonhadora. Eu pensava em viajar, pensava em estudar fora, as coisas que eu queria fazer, como eu queria ajudar. Eu pensava em criar um hospital, uma fundação com o meu nome. Eu via nos filmes o personagem fazendo alguma coisa e eu ficava, um dia eu vou fazer isso. Também. E os meus pais, eles nunca foram de falar, olha, vamos ser pé no chão, nossa, vamos pensar numa carreira de verdade e tal. Nunca foi isso. Eu lembro que teve uma vez que eu vi um filme da Barbie. Ela ia pra Paris e eu perguntei pra minha mãe como eu podia viajar igual a Barbie. E a minha mãe nunca falou, olha Malu, olha pro lado de fora da nossa casa. A estrada de barro que tá ali, ela não leva pra Paris. Poxa, você tem que entender onde a gente tá. Nunca fora de falar, nossa Malu, esse brinquedo é caro demais pra gente comprar. Falavam sempre o seguinte, olha, a gente não tá em época de Dia das Crianças, Natal e nem é o seu aniversário. Se você quiser comprar algo fora dessas datas, você tem que guardar o seu dinheiro. E aí eu sinto que justamente foi isso que me fez sonhar muito alto, porque nada pra mim era impossível.
É claro, algumas coisas eu sabia que não dava pra ter agora, mas eu sinto que meus pais criaram muito em mim essa ideia de ser uma sonhadora pé no chão, de pensar muito alto, de não ver nem o céu como um limite, mas de ter os pés no chão e entender que ainda ia ter que caminhar. Então nunca foi de comprar as coisas na hora que queria, mas sempre foi justamente de incentivar, guardar. Eu lembro que com 6 anos eu fazia bolo e a minha mãe me ajudava, que ela tinha medo de eu me queimar no fogão, mas ela ajudava justamente pra eu vender, pra eu ganhar esse dinheirinho. E já vai criando esse senso de responsabilidade. Isso é muito legal. Que bom, que ótimo. Fico feliz com isso. O que você acha? Quais são os erros mais comuns que você observa hoje, os jovens, com relação ao dinheiro? O que você acha? Eu vou pegar até do meu próprio livro, que eu tenho uma coleção chamada Xereta Holmes. Ela foi lançada ano passado. Que é toda uma coleção que fala sobre esses mistérios do dinheiro que bicam, que assombram os brasileiros. E eu gosto muito que é um livro que é o mistério por trás das compras, que é justamente o nosso detetive, o Xereta, ajudando o amigo dele, Theo, a entender por que ele não para de gastar e por que o dinheiro não para na mão dele. E eu acho muito legal esse livro justamente porque eu me inspirei muito no primeiro livro de finanças que eu li na minha vida, que foi um livro que eu sempre gosto de comentar isso. Não foi um livro de um economista, não foi um livro de um educador financeiro, foi de uma psiquiatra. O consumismo, do consumismo ao consumismo compulsivo, da Ana Beatriz Barbosa, que é um livro muito legal, inclusive indico, porque ele fala muito da psicologia por trás das propagandas, o consumismo mesmo como uma mania, como um transtorno psicológico que às vezes pode desenvolver, mas o que eu achei mais interessante pra mim foi justamente entender que dinheiro ela é muito mais cabeça do que número. É muito mais o que você tem na sua mente do que você criar na planilha. Você pode ter uma planilha, mas se você não tiver o controle psicológico para aplicar, não vai adiantar de nada. Então, nesse livro do Mistério por Trás das Compras, do Xereta, a gente descobre por que o Theo não consegue ter dinheiro na mão. Porque ele sente que precisa impressionar os amigos, daí ele começa a pagar o rodízio para todo mundo. Ele compra o tênis da moda, mesmo porque ele viu um comercial e achou legal, ele quer parecer com o atleta favorito dele, ele não tem esse controle, ele sente que se ele falar não pra um rolê com os amigos, ele vai ser o careta, ele vai ser uma pessoa que vai estar sendo muquirana com o próprio dinheiro. E eu sinto que muitos adolescentes, é claro, a gente tem uma diferença de realidades. Sim. Alguns adolescentes não ganham esse dinheiro, ou se ganham esse dinheiro é pra ajudar as contas de casa, mas os adolescentes que ganham dinheiro a mais e conseguem usar esse dinheiro para viver, não para viver, mas para aproveitar coisas mais do lazer, eu vejo que esse é um grande problema, porque é claro, a gente precisa gastar no presente, a gente pode sair num rolê, a gente pode comprar um lanche no aleatório simplesmente porque gosta, mas a gente tem que lembrar que esse dinheiro do presente, ele também tem que ser separado para o futuro. Então a lição do livro é justamente sobre isso, que o problema não é você comprar um tênis, é você comprar um tênis caríssimo, o que você não precisa e que vai comprometer o seu dinheiro só porque você quer parecer com um influenciador, com alguém Sim. que você admira. Porque não é questão de você ter uma coisa igual a essa pessoa para você admirar ela. É você alimentar as mesmas qualidades. Então, é justamente isso. A gente confunde o ter com o ser. E principalmente na época da adolescência, que tem isso de querer se encaixar, de querer se enquadrar com os amigos. Aceitação, que a gente confunde essas coisas. Tanto por causa dos amigos, que a gente quer ter as coisas parecidas com eles, quer ser parecidos com eles e por isso acha que precisa ter as mesmas coisas. E às vezes os influenciadores também. E até por isso eu trago isso de volta das apostas. Porque a gente às vezes pensa que tipo, o jogo de aposta tá só com quem não tem instrução financeira. Mas, por exemplo, na minha escola tem muitos meninos da minha sala que apostam em bets. E aí, por quê? Porque vê isso como o jogador de futebol tá fazendo propaganda, eu quero ser igual a ele, meus amigos estão tudo fazendo, é legal, eu vou mostrar que eu sei muito de futebol, eu vou apostar no time campeão. Mas aí começa a desenvolver esse vício que segue a gente por uma vida toda. Isso ele tá indo por uma tendência, por uma influência, na verdade, né? E não pela consciência, como você tá dizendo, né? Exatamente. Tem, inclusive,
Tá, 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 tá. Surpresa aqui, gente. Esse foi o meu primeiro livro que eu escrevi na minha vida. A primeira edição dele saiu quando eu tinha 11 anos, mas agora ele tá vindo toda uma reescrita, uma segunda edição. Inclusive, esse é o boneco, por isso a gente tem esse adesivo aqui. Vai sair no final do mês o lançamento. E é um livro, inclusive no segundo capítulo dele, desde a primeira edição, e eu mantive isso dessa, é um capítulo sobre influências. Porque as influências, inclusive é uma curiosidade etimológica aqui, a palavra influência, ela veio de fluxo, da ideia do fluxo de um rio. E eu acredito muito nisso, a influência que você escolhe para sua vida é onde você escolhe deixar o barquinho da sua vida, aonde essa correnteza vai te levar. Então, eu vejo hoje no Brasil que a gente tem essa falta de boas influências para os jovens. Que a gente tem, é claro, a gente tem atletas, a gente tem artistas fenomenais, que são um exemplo de cultura do esporte. Mas que, infelizmente, eles não trazem, às vezes, esse craque do campo para uma boa influência no externo, entende? Sim. E acaba levando, as crianças e os jovens começam a confundir a pessoa ser um bom jogador quando ela tá falando coisas que vão ser boas para a vida dela. Então, eu coloco muito isso no capítulo de influência pra gente saber tanto filtrar o que é bom adquirir de alguém e o que não é, tanto escolher quem a gente vai admirar, quem a gente quer colocar no palco da vida, entende? Porque, querendo ou não, quem é famoso hoje é porque a gente deu palco como sociedade. Sim, verdade, isso é verdade. Quando a gente fala de educação financeira, nós estamos falando de números ou também nós estamos falando de comportamento, de hábitos e emoções? Olha, a gente precisa dos números, a gente precisa ter essa lógica, mas eu vou falar a verdade, a educação financeira para mim é muito mais sobre entender valor, o valor do dinheiro, o valor de si, valor para a vida do que qualquer outra coisa. Inclusive, isso é algo que eu trabalho no último capítulo do meu livro. Porque, vamos ser sinceros, se a gente for falar de educação financeira de maneira prática, é muito simples você pensar. Você precisa ganhar o dinheiro, você precisa gastar menos do que você ganha, e essa diferença você guarda, e o ideal, inclusive, é investir. Daí, próximo mês, repete. Mas porque a maioria dos brasileiros, hoje a gente já tem 80% das famílias brasileiras endividadas? Porque esse arroz com feijão, ele parece tão difícil para a maioria das pessoas, pra gente ter esse resultado, esse número alarmante de pessoas com problemas financeiros. Justamente porque dinheiro não é só número, é o que eu falei, é muito mais a psicologia e a maneira que a nossa mente trata. Porque às vezes para uma pessoa, ela pensar, porque eu vou guardar esse dinheiro se eu posso parcelar? Se eu posso parcelar uma roupa nova, se eu posso parcelar uma televisão, um celular novo. A pessoa não entende a lógica por trás dessa matemática, que essa parcela, ela não é só uma parcela sem juros, é uma parcela que vai estar prendendo o dinheiro dela, e que se acontecer alguma emergência médica, se acontecer alguma coisa, se às vezes ela perdeu o trabalho, ela ainda vai estar presa àquela dívida. E aquele dinheiro que se ela tivesse guardado em investimento, em uma reserva de emergência, ia ajudar ela justamente a lidar com esses problemas que estão surgindo. E não prender ela com juros, ou às vezes quando a gente diz sem juros, mesmo assim prende o seu dinheiro. E é algo muito importante da gente analisar. E muitas pessoas acham que dinheiro não é pra elas. Eu nasci numa situação ruim, nasci com uma família que não sabe usar dinheiro, eu vou morrer, eu vou viver e eu vou morrer sendo assim. E não, a gente tem que entender o nosso valor. O nosso valor não é determinado por quanto a gente tem na conta bancária. Você não é maior do que ninguém por ter mais dinheiro e nem menor do que ninguém por ter menos dinheiro. Quem você é determinado pelos seus valores, o seu caráter, a pessoa que você decide ser, a história que você decide escrever da sua vida. O dinheiro, ele não entra como um vilão e muito menos como um herói, ele não é o principal. Ele é um ajudante pro verdadeiro protagonista da nossa história, que é a gente e o fim que a gente quer deixar para as pessoas que vão vir depois, entende? Eu entendo, e muito interessante isso. Me deu curiosidade de ler esse livro, hein, Malu? Vamos lá, mais uma perguntinha para você. Por que você acha que é importante começar cedo mesmo isso? Porque as crianças são o futuro. E a gente fala tanto isso. A gente fala tanto que os estudantes são o futuro, que o futuro está nos jovens. Mas o que a gente esquece
é que se a gente quiser um futuro diferente, se a gente não quiser repetir os mesmos resultados do passado, e às vezes resultados ainda piores, porque com todas as mudanças que a gente tem no mundo, a gente tem essa tendência de não se preparar, apenas sofrer com essas mudanças. Pra gente se preparar, a gente precisa disso na educação, a gente precisa preparar esse futuro, que são as crianças e jovens, desde o presente. Sim. E hoje a gente está tendo toda essa mudança no mercado de trabalho por conta das IAs. E eu falo que a coisa que vai continuar, independente do trabalho de alguém no futuro, é justamente o dinheiro. Todo mundo vai precisar saber usar o dinheiro se quiser ter uma boa vida. O gari vai ter que aprender a usar o dinheiro, o médico, o astronauta, uma atriz, um ator, um jogador de futebol, um engenheiro, todo mundo precisa saber usar o dinheiro. Então, um assunto tão essencial, não vejo motivo pra gente não trazer isso desde cedo, porque é através da educação que a gente tem mudança na realidade. Eu acredito muito nisso. Meu pai, ele já foi professor da rede pública de matemática lá em Apuí, o município que eu nasci. E minha avó, a mãe da minha mãe, era professora também. E eu sinto que justamente por isso, sempre a educação foi muito focada dentro de casa. Sim. Inclusive, eu tô aqui no final de semana, justamente que meus pais, eles odeiam que eu falte alguma aula pra fazer algum evento por fora. Eu sou escritora, mas eles sempre falam, Malu, tu é escritora. Mas enquanto tu tiver menos de 18, tu é estudante de tudo. E mesmo depois que você vai pra faculdade, que você é estudante de tudo. E até por isso que eu tenho tanto orgulho de hoje os meus livros, eles serem trabalhados dentro de escolas. Hoje a gente já está presente em mais de 200 instituições de ensino. E esses livros são levados para milhares de estudantes ao redor do Brasil, em todas as regiões do Brasil atualmente. Que legal. Justamente porque a base da transformação é pela educação. Então, essa ligação entre estudante, escritora, se você não tivesse tido todo esse controle, toda essa explicação, toda essa educação, não só educação escolar, mas também financeira, talvez você não conseguisse conciliar todas as etapas da sua vida. Então, olha como isso foi importante também, né? Com toda certeza. Eu vejo muito o propósito que Deus tem pra nossa vida, as coisas que Ele coloca, a maneira que Ele encaixa as peças. E que às vezes só quando a gente caminha muito é que a gente pode olhar pra trás e ver como cada caminho Ele meio que se entrelaçou pra gente estar no lugar que a gente tá hoje. E é o que eu falei no início, eu trago aqui de novo. Pra mim, a maior sorte, a maior riqueza que eu tenho na minha vida foi ter nascido na família que eu nasci. Porque a história inclusive essa semana na escola a gente estava falando sobre inspirações, influências na realidade. Sim. E daí eu comentei, inclusive, a etimologia de influência. E falei que a minha maior influência é a minha mãe, a maior inspiração da minha vida. E eu vejo muito isso. Inclusive, eu vejo a educação financeira como uma maneira da gente criar um caminho diferente. Porque se pegar de exemplo os meus pais, meu pai ele foi o primeiro da família dele a terminar o ensino médio. E ele depois a fazer ensino superior ainda. Minha mãe foi uma das primeiras da família dela a terminar a faculdade. E teve que morar fora, longe dos pais, para fazer o ensino médio, porque ela é de uma comunidade ribeirinha lá no interior do Pará. Então, eu vejo a história deles como uma grande inspiração. Então, para eles, para você ver como a educação sempre foi importante para eles, isso foi passado para mim. Tanto na minha busca na educação, na escola, mas agora para levar isso para outras pessoas. E eu vejo o seguinte, se eles tiveram todo esse caminho difícil, foi para me dar um começo diferente. E o começo que eu tenho hoje vai permitir eu dar um começo diferente para quem vai vir depois. Então, até um exemplo. Eu falei que eu tinha um sonho de ir para Paris quando eu era pequena. Ano passado, pela primeira vez, eu fui para fora do Brasil. Eu fui para Paris, fui palestrar em 2 eventos por lá. Legal. E aí já os meus irmãos, eles estavam lá. E eles ficaram vendo como eu falava inglês. Eu aprendi inglês sozinha. E meus irmãos estavam vendo. E eles estavam, eu quero aprender inglês também. Meu irmão começou a se dedicar demais. Ele tem um aplicativo, ele fica treinando todos os dias. E daí você vê justamente como esse exemplo vai passando. Eu sou a irmã mais velha, então vai passando. E eu fico imaginando que não é apenas só os meus irmãos, mas todas as crianças e jovens que hoje olham pra mim, que quando eu chego pra palestrar choram nas escolas. É realmente uma grande responsabilidade, mas uma grande honra ao mesmo tempo. Ai, e o orgulho da mãe, né? Queria parabenizar essa mãe aqui também, maravilhosa. Deixa eu te fazer mais uma perguntinha. Para as pessoas que querem começar hoje, a ter esse controle, passo a passo, desse controle financeiro, dessa educação financeira, o que você
daria como dica para realmente ser um assunto saudável, leve, para que pudesse levar para as famílias? Me Olha, conta um pouquinho. Tem muitas famílias que elas têm dívidas, têm problemas financeiros e por isso ficam com medo de falar sobre esse assunto com seus filhos, para não gerar preocupação, para não gerar ansiedade. Então, para mim, a parte mais importante da educação financeira é ensinar sobre o dinheiro. E para isso, algumas famílias gostam de usar o exemplo de casa, mostrar o orçamento, mostrar como tá economizando para mandar o dinheiro para investimentos. E isso é uma ótima ferramenta. Mas para as famílias, que eu acho que é a grande parte do Brasil hoje, que não quer falar específico sobre a realidade financeira, eu falo para você ensinar como usar o dinheiro através de histórias. E eu não tô falando isso só para fazer a propaganda dos meus livros aqui, mas compre a coleção dos contos milionários, dos contos investigativos. Não, brincadeiras à parte. Mas traga essas histórias. Sim. Por exemplo, uma família que está endividada tem medo de falar sobre isso, deixar a criança preocupada, 5 anos, 10 anos, adolescente. Mudar o estilo de vida da pessoa, tudo isso. Não, também. às vezes o estilo de vida já tá acontecendo, só que tem medo de explicar pra criança que, nossa, Sim. das dívidas, e a criança fica, ai, se não conseguir pagar. É uma questão. Mas quando traz um livro Chapeuzinho no Vermelho e explica sobre dívidas, explica sobre juros, não é a família que está sendo analisada ali, é a Chapeuzinho Vermelho e a maneira que ela lida com as dívidas. E como ela entende que o Banco do Lobo Mal não tá ali querendo dar um dinheiro de graça, mas tem os juros por trás. E aí, através de um livro desses, já ensina a criança, desde os 8 anos, que o que é dívidas, e isso muda a vida dela no futuro. Sem precisar, às vezes, usar o exemplo dos pais. É claro, pode ser usado o exemplo dos pais, pra mim isso é muito de família em família, mas através dessas histórias eu sempre trago isso como ferramenta, porque é a melhor maneira da gente se conectar mesmo. E aí, pra inserir esse assunto, eu sempre digo que a melhor maneira é trazer através dos sonhos. Às vezes um objetivo, às vezes separar o dinheiro para uma viagem no final do ano, às vezes para ir na casa da vovó, para separar o dinheiro, para ir num rodeio, para ir, às vezes, fazer alguma coisa que realmente você goste. que a criança goste, que o jovem goste. Às vezes o adolescente quer um celular, dá incentivo a ele, olha, se você começar a trabalhar, se você começar a empreender, você vai ganhar esse dinheiro, você pode investir aqui. Sempre trazer isso dos sonhos para deixar mais consolidado no futuro, do que acontece quando você não apenas sonha, mas coloca o pé no chão para caminhar de mãos dadas com o seu dinheiro para alcançar esses objetivos. Muito legal a sua história, muito legal a sua iniciativa, seus livros. E com isso, gente, eu agradeço muito, Malu, você por ter vindo aqui e mostrado pra gente a educação financeira, que não é só sobre riqueza, mas como você disse durante a nossa conversa, é uma liberdade de escolha e de sonhos também. Acho que a gente não pode deixar de sonhar. Então, se você gostou desse episódio, se ele te ajudou em algo, compartilhe com outras famílias, tá bom? Até o próximo Você Pode.